Olá, nono ano, sejam todos muito bem-vindos à correção da semana 4 do PET volume 2 de História, o segundo bimestre. Vamos lá então para a correção? A semana 4 de vocês trouxe o tema aí: dois importantes movimentos sociais na primeira metade do século XX no Brasil, a participação feminina e o movimento anarquista. Nós vamos começar aqui então com mulheres e movimentos sociais. Neste comecinho do texto aqui, ele veio tratar sobre a participação das mulheres no movimento cangaceiro. Vocês lembram que a gente já falou aqui do movimento cangaceiro, né? Que os cangaceiros, em nome da justiça social, eles usavam isso para justificar os seus crimes e dividir, inclusive, aí, a opinião. Né? Para a justiça, eles eram bandidos, caçados, procurados, fora da lei, etc. Para algumas pessoas que recebiam aí a ajuda desses cangaceiros, eles eram assim tipo um Robin Hood que roubava dos ricos para levar para os pobres. Mas aqui nós vamos nos atentar para a participação das mulheres. A participação assim mais expressiva, né, nós temos aí da Maria Bonita. Maria Bonita nada mais é do que a esposa do Virgulino, o famoso Lampião. Pois é. A Maria Bonita rompeu então com todas as tradições da época ao fazer parte do bando do Lampião. Com isso, ela abriu caminho aí para outras cangaceiras poderem participarem dos seus bandos. Só que muitas cangaceiras, elas não queriam, não foram por vontade própria, né? Muitas foram raptadas e forçadas a acompanhar aí a jornada dos bandos. Mas aqui embaixo eu coloquei, todavia, durante os combates, as mulheres eram privadas de comparecer às zonas de conflito para evitar emboscadas. E também nós temos outro exemplo aí, que é a Sérgia da Silva, a Dadá, que foi uma mulher aí, esposa de um cangaceiro muito famoso, o Curisco, que também fazia parte do bando do Lampião. Depois que o Curisco morreu, ela assumiu as armas, assumiu o bando do Curisco. Mas quando ela foi presa, né, quando eles prendiam as mulheres, nessa época aí das caçadas aos cangaceiros, elas sofriam muito, assim como os homens, né, eram decapitados e tudo mais, as mulheres também eram todas repreendidas e com forte machismo. Exemplo do machismo é o quê? Um exemplo desse machismo estrutural pode ser compreendido pela forma como foi encontrado o corpo de Maria Bonita. Desnudo da cintura para baixo, com um pedaço de madeira cravado em seu órgão genital. Outras mulheres tiveram seus rostos marcados com ferro quente como simbolismo. Então, gente, o machismo para cima dessas mulheres era muito pior. Mas, fala sério, né? Muita coragem a delas pegar em armas e ir aí comparar o bando, os bandos de cangaceiros. Mas vamos lá agora para outro movimento aí que se destaca, que além do movimento cangaceiro, nós temos a luta pela igualdade social das mulheres. E aqui nesse trechinho do texto aí fala que o primeiro lugar aí no Rio Grande do Norte, os potiguares, as mulheres potiguares foram as primeiras a poder exercer o direito do voto feminino. E aqui embaixo tá falando aqui, a potiguar Celina Guimarães foi a primeira eleitora do Brasil e da América Latina. Essa mudança foi resultado de uma luta iniciada pela paulista Berta Luz, que encabeçou a campanha pela igualdade social. Outras mulheres nesse período inicial de participação política foram Luzia Alzira Soriano, foi eleita prefeita da cidade de Lages, Joana Bessa, primeira vereadora do país, e Maria do Céu Fernandes, eleita deputada estadual e teve seu mandato cassado aí a partir da ditadura do Estado Novo, já no governo de Getúlio Vargas. Outro campo de atuação feminina foi o anarquismo. O que é o anarquismo? Tá aqui, movimento político e teoria social que sustenta a ideia de que o Estado é dispensável e até mesmo nocivo à existência de uma comunidade humana. Ou seja, a sociedade existe de forma independente e antagônica ao poder estatal. Basicamente, eles eram contra ter um governo e que as pessoas saberiam aí como se governar. Bom, eu acho que na minha concepção ia ser um bagunção, né? Mas tudo bem. A participação feminina no anarquismo avança por temas de questões que até então não eram colocadas pelo anarquismo clássico, que é a questão da moral,
a questão sexual, política, econômica, intelectual e cultural. Mas aí, gente, na questão da Primeira República, dos anos de 1889, 1930, foi feito aí um modelo de mulher, um modelo ideal de mulher, que era a esposa, dona de casa, dedicada aos filhos, ao marido e ao lar. E essa questão aí de manter isso aí era essencial para a ordem da sociedade. E isso, gente, vai perdurando. Até hoje a luta das mulheres é muito grande para que elas sejam desligadas desse papel de ser somente boa esposa, para cuidar do marido e dos filhos. Isso é um sarcasmo. Pois bem, então esse movimento anarquista ele veio aí para promover sérias críticas a essas instituições que viam aí, inclusive, a mulher como alguma coisa assim que não precisava de ter nem participação na sociedade. Dessa forma, as mulheres anarquistas paulistas avançaram dentro do ideário anarquista ao propor a emancipação da mulher, que não existe sem emancipação da humanidade. A igualdade entre os homens e mulheres, inclusive, discute com as relações hierárquicas existentes também no movimento anarquista, principalmente no que se refere às hierarquias em relação ao sexo, apontando e criticando o machismo dentro do movimento operário. Então vamos seguindo aqui, vamos direto para as atividades, para a gente responder isso aqui rapidinho e finalizar logo essa semana 4. Número 1. Explique com suas palavras a vida e a participação das mulheres do movimento cangaceiro. Então, gente, eu coloquei um trechinho do texto lá em cima, você pode explicar porque é com suas palavras, do jeito que você quiser, mas dentro do contexto, obviamente, né? A participação das mulheres permitiu que outras cangaceiras largassem suas residências e tiveram a oportunidade de se desligar a hábitos impostos ao gênero feminino. Então, abriu portas aí para muitas mulheres que quiseram ir voluntariamente participar dos bandos, mas aí o movimento cangaceiro já começou a desligar as mulheres das suas obrigações habituais. 2. Defina de forma objetiva o que é a teoria social anarquista. Aí eu peguei também trecho lá do texto que fala: anarquismo é um movimento político e teoria social que sustenta a ideia de que o Estado é dispensável à existência de uma comunidade humana, ou seja, a sociedade existe de forma independente e antagônica ao poder estatal. E 3. Na imagem da década de 1930, há uma crítica à conquista de um direito das mulheres relacionados a... Aí, se você vê que o título fala haverá ainda quem resista à poderosa influência do Partido Mulherista, então quando fala Partido Mulherista, refere-se a quê? A um partido político e o direito era a obtenção da participação eleitoral, que a partir de 1930, no governo de Getúlio Vargas, as mulheres passaram a ter direito ao voto. E é isso, chegamos ao fim da semana 4, breve semana 5 aqui para vocês.